Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas. Então, aula passada, nós estávamos falando sobre preservação de Mata Atlântica. Eu mostrei para vocês uma Mata Atlântica aqui perto, algumas espécies endêmicas da Mata Atlântica, e a gente tem que entender que é importante preservar a mata. Por que é importante? Tem uma razão de ser, né? Não é importante simplesmente porque a gente gosta de ver o mato. A gente gosta de ver árvores e animais endêmicos que vivem nessas regiões. Claro que a gente gosta, mas não é essa a razão principal. A razão principal é que a principal fonte de energia do planeta vem das plantas. Vocês lembram disso? O Sol incide nas plantas e aí as plantas fazem um processo que se chama... Vocês sabem, é o processo principal de liberação de energia, porque depois nós absorvemos de maneira secundária ou terciária essa energia que as plantas produzem através desse processo. Respondam qual é esse processo, por favor, tá? Bem fácil, falamos várias vezes sobre isso. Então a ideia de preservar a vegetação é principalmente porque a vegetação é muito importante para o ser humano. Se não houvessem plantas, nós não existiríamos, porque nós não teríamos de onde conseguir a nossa energia. Tudo bem até aí? Então, existe uma relação bem grande entre energia e calor. Quanto mais energia, mais agitado fica o sistema e mais calor ele produz. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, eu quero dar um exemplo que eu estava vendo recentemente. Eu não sei quantos de vocês gostam de videogame. Eu particularmente gosto bastante. Eu parei faz um tempo, eu não comprei o PlayStation 4, nem o Xbox One, eu estou no Xbox 360, mas eu confesso que eu tenho muita vontade ou de comprar o Xbox Series X, que é esse último que está lançando agora em novembro no Brasil, ou o PlayStation 5. Vocês sabem que um grande problema no design desses consoles, tanto da Sony, o PlayStation, quanto da Microsoft, o Xbox, foi justamente como lidar com calor. Porque reparem, né, esses consoles eles são muito parrudos, eles são poderosos, eles têm um processador que gera muita energia e dissipa muito calor. Então esses consoles têm que ter algum sistema de arrefecimento, que é justamente uma ventoinha ou um ventiladorzinho que consiga diminuir a temperatura do sistema para não estragar o console, porque se esquenta muito, queima a placa e aí se perde o console. Então os caras, os engenheiros, eles trabalharam muito para conseguir achar um sistema eficientemente suficiente para não deixar esquentar demais esses consoles. Porque reparem que nós também somos assim. Se eu saio correndo no meio-dia, tá? Vamos supor que é meio-dia e eu tô correndo na rua com um solaço a pino. A tendência é meu corpo ficar muito quente. Claro que o suor ajuda a dissipar esse calor, né? Bate um vento no suor, eu perco calor por convecção, o que é muito bom. Isso é uma defesa do organismo contra o superaquecimento. Mas quanto mais eu gasto energia, mais calor eu produzo. E quanto mais eu me alimento, alimento é energia. Lembra que vem lá no começo das plantas e depois chega na gente. Então quanto mais eu como, mais energia eu também tenho. E é por isso que a unidade de energia a gente chama de caloria em ser humano, né? Quando a gente fala que a gente comeu demais, a gente fala assim, ó, eu ingeri muitas calorias, vou engordar. Vou engordar, claro, porque o que eu não uso dessa energia, ela tende a se acumular no meu organismo, em forma de gordura, para eu usar posteriormente. Mas a gente sabe que a gente consome muito mais energia do que a gente gasta, então a tendência é a gente aumentar, inclusive em virtude da pandemia, que alguns esportes que a gente fazia não puderam ser feitos mais. Eu, por exemplo, gostava muito de jiu-jitsu. O jiu-jitsu fechou. Então eu estou naturalmente engordando, porque eu não parei de comer. Inclusive pela ansiedade eu acabo comendo mais. Então eu estou engordando, estou acumulando energia, mas eu não tenho gastado toda essa energia. Então eu estou falando tudo isso para vocês entenderem a relação que existe entre energia e calor. Calor é a forma principal de dissipação de energia. Então eu quero que vocês me deem agora outros exemplos desse fenômeno na natureza acontecendo. Energia se dissipando em calor. Essa é a atividade. Qualquer dúvida, estamos aí. Abração, fiquem com Deus.